Depois de ter falado sobre reforma de Lutero, reforma de Calvino, reforma anglicana, hoje a gente vai falar da Contra-Reforma, a resposta da Igreja Católica aos avanços protestantes. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai falar sim sobre a Contra-Reforma. O desfecho vai ser bem interessante aqui, já que a gente já falou de tudo isso, já que já mencionado aqui. Então é isso, já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo, você ajuda, gente, o canal a crescer. Estamos aí rumo a 1 milhão de inscritos, já com 9 anos de canal. Então vamos lá começar. E o conceito é muito simples. A Contra-Reforma ou Reforma Católica é a resposta da Igreja Católica lá no século XVI às reformas de Lutero, de Calvino, da Igreja Anglicana, do movimento protestante que está acontecendo. Tá? Não é a primeira vez que a Igreja Católica vai tentar se reformular, ela já se reformula desde o seu início. Aí desde o início mesmo você sempre tem alguma coisa, só que essas mudanças são muito lentas. E é sempre importante que a igreja pare para pensar assim, ó, o que a gente precisa mudar, não só para evitar o avanço de uma outra igreja, que é o protestantismo que está surgindo, mas também para organizar internamente, evitar corrupção ou combater corrupção, que tem muito dentro da Igreja Católica, sempre teve em várias igrejas. Então esse é um ponto muito importante. Lembrando que a Reforma Protestante ela começa em 1517 com Lutero, entre 1545 a 1563, então são vários anos aí, quase 20 anos, a gente vai ter o Concílio de Trento, realizado na Itália, convocado pelo Papa Paulo III. Vamos lá, o que é um concílio? Um concílio é quando a igreja se reúne, o alto clero da igreja se reúne para definir essas coisas mesmo, o que eles precisam mudar de acordo com a realidade daquele tempo que eles estão vivendo. O concílio foi feito por muitas discussões, muitos debates, e ele foi fundamental para modificar algumas coisas e reafirmar outras. Como assim? A reafirmação das críticas que Lutero fazia à Igreja Católica, então você teve reafirmação de muitas coisas, como o celibato clerical, que é a questão das relações dos religiosos, do padre, por exemplo, que não pode se relacionar, não pode ter filhos. Eles reafirmam. Lutero fazia essa crítica, eles reafirmam. Eles reafirmam também a infalibilidade papal, a hierarquia eclesiástica, a hierarquia religiosa que existe desde o começo. Então, você tem o Papa, o alto clero e tudo mais. O Papa como o chefe da Igreja Católica, né? A gente tem a reafirmação também das imagens, da adoração de imagens e de santos também, dos santos, que era uma crítica do Lutero. Lembra que o Lutero falava assim, não existe intermediadores entre o Criador e as criaturas. A Igreja Católica reafirma que segue. Uma outra reafirmação é a dos 7 sacramentos, porque o Lutero, se vocês lembrarem, ele fazia crítica aos 7 sacramentos, um processo de burocratização da igreja, fala, ó, para ele deveriam ter apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia. A Igreja Católica reafirma os seus 7 sacramentos. Então é um ponto de reafirmação e aqueles que não estiverem de acordo são hereges, serão perseguidos. Ao mesmo tempo, você tem algumas questões que foram colocadas ali pela igreja, como, por exemplo, estabeleceu seminários. Estabeleceu seminários para maior estudo dos padres, dos religiosos. Então, esse seminário tentava barrar aquela ideia da compra do cargo eclesiástico, que era muito comum, não se passava por seminário, um nobre comprava um cargo eclesiástico para o seu filho, por exemplo. Entre outras coisas também, como, por exemplo, uma flexibilidade maior na questão da tradução da Bíblia. Então você teve isso da Igreja Católica, ela teve que repensar, sabendo que ela perderia fiéis. Até muito por uma questão de não perder fiéis àquela altura do campeonato. Mas não ficou só nisso não. O concílio definiu 2 coisas muito importantes também. Nós temos pelo concílio o reerguimento do Tribunal de Santo Ofício, ou o Tribunal a Santa Inquisição. O que é isso? É algo que já acontecia na Idade Média, que é a perseguição a todos que são considerados infiéis, que eles vão chamar de
hereges. Então se persegue aqueles que não estão de acordo com a doutrina católica romana, da questão cristã do catolicismo romano. Então a perseguição vai desde descobrir quem são, julgá-los, torturá-los e matá-los queimados na fogueira. Vocês sabem disso, a Inquisição. A gente tá para fazer um vídeo desse já há bastante tempo sobre Inquisição em Portugal, Inquisição tal, Inquisição no Brasil. Você teve a Inquisição. Em Portugal, em países católicos, essa Inquisição foi muito maior, foi muito mais forte. Então, por exemplo, Portugal e Espanha, a gente tem uma Inquisição pesadíssima, tá bom? E isso, logicamente, que vocês sabem que vai refletir isso no Brasil, porque o Brasil era uma colônia de Portugal. E para definir ou julgar ou condenar os hereges, a gente vai ter ali sendo lançado, né, uma lista, que é o Index Librorum Prohibitorum. O que é isso? É a lista de livros proibidos. E pasmem, a lista de livros proibidos foi lançada ali a partir do Concílio de Trento, no século XVI, e ela perdurou até o século XX. Então você tinha pessoas, você teve personalidades intelectuais que foram condenados ou perseguidos pela Igreja Católica, logicamente que a partir do século XX, não necessariamente sendo queimados na fogueira, mas sendo queimados de outras formas metafóricas, né? Ou com a igreja, isso você sabe que isso pode até definir, ou até existe, se você pensar na questão da perseguição da igreja, falar assim, ó, não consumam mais tal produto, não leiam esse livro. É lógico que eles não vão colocar na fogueira. Mas você teve ao longo do tempo, então não são só daquele tempo. Então, por exemplo, obras, por exemplo, que seriam escritas por Lutero, manuscritos de Lutero ou depois de Calvino, não seriam permitidas entre os fiéis católicos. Se fossem encontrados esse fiel, ele ficava sob suspeita, poderia ser julgado. Se Lutero fosse pego, vocês lembram que o próprio Lutero mesmo teve que se esconder, ele só vivia em locais onde ele sabia que poderia ter segurança, os duques, os príncipes, né, que o apoiavam. E o Calvino, a mesma coisa. Sofreu perseguição, inclusive, na Suíça também, o Calvino, né? Então você tem esses pontos, ao longo do tempo, você sabe das famosas histórias de Copérnico, de Galileu, na beira da fogueira, teve que se redimir de tudo que falou, não enquanto mentalmente, mas pelo menos para evitar o fogo, as chamas. Então, se a gente parar para pensar, Maquiavel, eu sempre gosto de usar o exemplo do Maquiavel, que está ali no século XVI, a leitura de O Príncipe do Maquiavel era proibida pela Igreja Católica, pelo Index. Por quê? Porque o ensinamento básico do príncipe é a política está acima de qualquer moral. E a igreja fala, como que a política pode estar acima da moral religiosa? Maquiavel está te ensinando, inclusive, o príncipe a matar, a fazer o que quiser em busca do poder. A igreja fala que não. Na verdade, ela queria o poder, mas é para ela, né? Porque você tem essas críticas que a gente precisa fazer mesmo, tá? Com respeito a todas as fés. A gente está falando aqui de instituição igreja, tá? Não da sua fé. É importante destacar isso. E, enfim, também a gente vai ter, no século XX, só para vocês terem uma noção, a igreja perseguiu obras de existencialistas, como, por exemplo, Jean Paul Sartre, entre outros, Simone de Beauvoir. Enfim, uma outra questão muito importante, que naquele período mesmo, a Igreja Católica estabeleceu ali pelo concílio, pós-concílio até um pouquinho, mas é naquele meio que a Companhia de Jesus, vulgo os jesuítas, teriam a missão evangelizadora pelo mundo, não só na América, os jesuítas. E aí vocês começam a ver, poxa, os jesuítas começam a chegar no Brasil lá a partir de 1500 e tanto. Isso. Os jesuítas são formados um pouco antes do Concílio de Trento. Eles são formados pelo padre Inácio Loyola em 1540. E a partir do Concílio de Trento, eles colocam essa missão, incumbem os jesuítas a uma missão evangelizadora. Então, qual que é o grande objetivo? As missões jesuíticas eram evangelizar aqueles que ainda estavam perdidos por aí, que não tinham ainda o que eles consideravam uma fé ainda, pelo menos das religiões abraâmicas, né? Ou monoteístas, como vocês quiserem chamar, e evitar os avanços. Então, chegar na América antes que os protestantes cheguem. Por exemplo, na América Espanhola e na América Portuguesa, lembrando que são países católicos. Então, você tem essa questão muito importante. E com isso, eles também trouxeram perseguição, entre outras coisas, tá?
E no final do século XVI, ainda estamos no século XVI, a gente vê que surgiu um movimento artístico muito importante, que aqui no Brasil a gente conhece bem, um pouquinho mais, conhece um pouquinho mais para frente, mas já chegava no Brasil naquele período, que é o Barroco. O Barroco, enquanto movimento artístico, na Europa ele surge no século XVI, um pouco ali após o Renascimento, aqui no Brasil também, tá? A gente tem um vídeo aqui mais antigo no canal, mas é muito bom, sobre o Barroco Paulista, por exemplo, que ele é feito pelos jesuítas. Mas é que a gente costuma falar mais do mineiro. O mineiro ele já é no século XVIII, final do século XVII, entrando no século XVIII como um todo. A gente costuma dizer que é um pouco tardio, mas a função é muito próxima quando a gente fala do religioso, do católico. Existem barrocos e barrocos enquanto movimento. Você acha até barroco protestante, um barroco burguês, por exemplo. Na Holanda, nos Países Baixos, você tem um barroco com uma outra conotação. Mais especificamente, nos países católicos, o barroco ele serve muito bem como estrutura ou como ferramenta de ação católica contra o avanço protestante. Então, uma ferramenta para a contra-reforma. Então, a imagem dentro do catolicismo no barroco, a gente sempre vai trabalhar, eles, né, vão sempre trabalhar com a ideia do certo e do errado. O contraste é muito importante no barroco. Através da obra de arte, através da arquitetura, através da pintura, através da literatura. O contraste entre o justo e o pecador. A morte do justo tem um futuro, ou tem uma outra vida, tem uma passagem por anjos. A morte do pecador é puxada diretamente pelos demônios. Então, sempre esse contraste entre o que é justo e o que é o pecado. O que é o certo, o que é o errado. O que está próximo de Deus, o que não está próximo de Deus. E trabalha-se com a ideia do medo. Então, o Barroco está trabalhando com a ideia do medo. A morte do justo e do pecador. Então, entendam essa questão do contraste entre o claro e o escuro, as trevas indo buscar, enquanto o claro, a salvação. Certo? Então você tem um culto à morte no barroco. Sempre a ideia tentar trabalhar com a ideia do pós-morte. Ou tentar fazer você se preocupar com a morte. Então a sua atitude da vida. Você está envolvido, você tem na sua prateleira quantos livros do Index. Você lê os livros do Index. Então você já sabe que você já está caminhando para a morte do pecador. Vocês compreenderam? Então o barroco ele é um instrumento da contra-reforma. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. É um vídeo mais rápido mesmo, porque contra a reforma a gente vai fechando, mas deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente fale sobre a contra-reforma ou a Inquisição portuguesa, a Inquisição espanhola, e a gente consegue passar mais dados para vocês, mais detalhes, tá bom? Vou ficando por aqui. Vocês sabem que eu amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!